Começando mais uma semana, né? Mais um dia de trabalho, mais um mês, já o segundo semestre do ano, né? O primeiro já se foi. Será que a gente conseguiu cumprir aquelas nossas metas que colocamos para esse ano? Já atingimos metade, pelo menos? 1%? 1%? Tem mais 6 meses, né? Então, antes de começar os estudos dessa noite, eu convidaria todos para que possamos, nesse momento, fechando os nossos olhos, ou nos concentrando da melhor maneira que acharmos melhor, buscando levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecer a espiritualidade por mais esse dia, por mais essa semana que se inicia, por mais essa oportunidade que temos em nossa vida de aprender um pouquinho sobre o seu Evangelho, aprender um pouquinho sobre os seus ensinamentos, a sua forma de vida, a forma, o exemplo como ele nos deixou. E que possamos aplicá-lo no nosso dia a dia, saindo daqui um pouquinho melhor do que quando aqui adentramos. Que cada um possa, de fato, receber aquilo que veio buscar nessa casa de oração. Mestre Jesus, rogamos ao Pai a vossa permissão para iniciarmos mais um trabalho dessa noite. Se conosco. Falha técnica. Bom, começando então o ensinamento dessa noite, a proposta que nos foi dada é de começar o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala da vida futura e a realeza de Jesus. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens de 1 a 4. Kardec inicia o ensinamento dessa noite com uma passagem da Bíblia, uma passagem que está em João, que ele fala o seguinte: tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Nós podemos, dessa passagem aqui, extrair 2 pontos importantes dessa narrativa de João, segundo a Bíblia, numa conversa entre Pilatos e Jesus. A primeira narrativa que nós podemos ver é: eu não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aqui a gente gostaria de destacar que Jesus fala que não nasceu neste mundo, senão para trazer apenas e tão somente a verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a sua voz. Aqui ele deixa claro que, apesar de tudo que ele vai passar, apesar de tudo aquilo que ele vai transmitir, tanto em ensinamento quanto em exemplos, nem todos conseguirão entender. Seja as suas palavras, através de parábolas ou através de alguns ensinamentos mais diretos, mas principalmente também através de seus exemplos. Por isso que ele deixa aquela famosa frase de que aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver, ouvir e entender. Ainda assim, hoje, passado um pouquinho mais de 2000 anos, quantos de nós ainda demoramos para entender ou para ouvir aquelas passagens? E conforme elas vão se passando, as nossas existências vão caminhando, nós vamos evoluindo, ainda que a passos curtos, uns um pouquinho mais rápidos. Esses ensinamentos vão nos transformando e vão, ao menos essa foi a missão dada, que vão nos transformando no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, no nosso dia a dia. Ainda hoje, efetivamente, quem será que ouve essas passagens? Quem será que entende aquilo que Jesus efetivamente quis dizer? Às vezes a gente entende a frase como um todo, entende a história como um todo, mas e aplicando essa frase, aplicando essa história, essa parábola no nosso dia a dia? Será que a praticamos? Será que nós efetivamente ouvimos o que Jesus disse naquele tempo? Outra frase que ele fala naquele texto é: o meu reino não é deste mundo.
aqui está claro duas afirmações, né? Primeiramente, que existem então outros mundos habitáveis. A partir do momento que ele fala que o meu reino não é daqui, é porque existe um reino. E existe um reino fora da onde ele se encontrava. Se existe um reino fora da onde ele se encontrava, então quer dizer que existem outros locais habitáveis, né? Então tudo isso são por deduções, né? A partir do momento que eu falo, eu não sou daqui, quer dizer que eu vim de algum lugar. Né? A partir do momento que ele fala, eu não governo este mundo, eu não sou daqui, eu sou do outro mundo. E desse outro mundo é que eu governo, é que eu exerço a minha liderança, o meu reinado, né? E ainda sobre a existência de vida futura, né? Pois ele claramente nos relata, né, que, mas por agora o meu reino não é daqui, né? Ou seja, existem as vidas consequentes, as vidas caminhantes, né? As vidas sucessivas, né? O corpo não, a vida não se inicia e não termina com essa existência, com aquela encarnação. Por isso que ele fala que o meu reino também, por agora, não é daqui, né? Ou seja, já vem falando que passou por diversas outras encarnações, que passou por também provas, também expiações, e foi evoluindo até chegar ao estado em que se encontrava na época. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala o seguinte, que Jesus diz claramente, por essas palavras, que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta que se destina à humanidade. É um dos únicos, ou o único destino a qual nós temos, né, que é a nossa evolução. Seja ela um pouco mais rápida, seja ela um pouco mais demorada, seja ela com muito sofrimento, seja ela com menos sofrimento, vai depender do caminho de cada um de nós escolhermos, né? A partir do momento que eu começo a enxergar, começo a ouvir essas palavras, essas mensagens de Jesus, e começo a aplicá-la no meu dia a dia, com certeza o meu sofrimento se tornará um pouquinho menor. Se assim não for, eu conseguirei passar com mais resignação, com mais boa fé, com mais boa vontade. Eu vou começar a entender quais são os meus desígnios, vou começar a entender o porquê passo por aquilo, o que plantei lá atrás para estar colhendo agora. Então eu vou começar a entender essa minha vida como eu mesmo co-criador dela, como eu mesmo co-criador de tudo aquilo pelo qual eu pretendo passar. A partir do momento que eu faço as minhas escolhas, eu faço as minhas opções, eu estou plantando aquilo que eu vou colher, seja amanhã, seja em outra encarnação, seja daqui 10 ou 15, pouco importa. E também, sem a vida futura, de fato, a maioria de seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditavam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou os acham ingênuos, né? Então, considerando essa possibilidade também de vida futura, é de se entender que aquele Cristo que veio, um Cristo pacífico, né, um rei pacífico, aquela pessoa que até então acreditava que iriam libertar o povo da escravidão, que iriam libertar o povo da sofrência pela guerra ou pela morte, e pelo contrário, vem um Cristo manso, vem um Cristo pacífico, explicando o que é o amor, explicando o que é Deus, explicando e vivenciando o que é amar ao próximo e a Deus como amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, é o único caminho para a nossa salvação. Então, se eu não começar a acreditar que a vida ela tem uma continuidade, que a vida ela não se limita exatamente na encarnação que eu estou agora, esses ensinamentos deixam de fazer sentido para mim. Eu começo a enxergar no mundo muitas injustiças e muitas discrepâncias entre os seres humanos. E a partir do momento que eu não coloco então a reencarnação como esse instituto que vai explicar essa justiça divina, fica muito difícil entender a minha vida presente, entender o porquê que eu passo pelas tribulações que eu estou passando nesse momento. Por que uma criança tem que nascer vítima, né, de alguma síndrome ou de alguma doença, enquanto outras nascem perfeitas? Né? Por que pessoas nascem em extrema pobreza, né, sem ter o que se alimentar, o que comer no seu dia a dia, enquanto outros desperdiçam dinheiro com tantas bobagens? Né? Como explicar essa discrepância, se não eu não conseguir entender o instituto da reencarnação? Por que Jesus, por que Deus beneficiaria umas pessoas em pretérito de outra?
Por que que uns nascem reis e outros nascem escravos? Por que que uns têm que viver por 100, cento e poucos anos e outros desencarnam com meses, com dias, com horas de vida? Né? Qual que é o benefício daquele que não passou por um sofrimento, que não passou por uma existência reencarnatória, daquele que teve que vivenciar 100, cento e poucos anos, ou 30, ou 40, pouco importa, né? E às vezes tem uma vida sofrida, enquanto o outro não passou por nada, né? Simplesmente veio para esse mundo e, de acordo com algumas crenças, se desencarna, ele é criança e é considerado como anjo, e daí já vai direto para o céu. Qual é o benefício dessa criança? Né? Qual é o benefício dessas famílias que vêm com abastança material, em pretérito de outros que vêm passando fome, passando sede, né, morrendo de doenças ainda, vamos dizer, bobas no nosso dia a dia, morrendo de gripe. Né? Olha que coisa mais, vamos pensar assim, banal, né? Uma doença que há tanto e tanto tempo já deveria ter sido erradicado no nosso planeta. E enquanto que outras pessoas não têm medicamento, não têm água e esgoto, não têm uma condição sanitária adequada para poder suportar uma doença dessa. Então, se eu não colocar um estudo da reencarnação em todos os momentos da minha vida, fica difícil de tentar explicar uma situação dessa. Fica difícil de eu tentar entender o porquê, qual que é a justiça de Deus. Né? O porquê que Deus até então beneficiaria uns e prejudicaria outros. Né? E quando eu começo a entender que eu sou o responsável por tudo isso, que eu, nem sempre como prova, nem sempre como expiação, como castigo, mas às vezes como prova. Né? Eu quero passar por aquilo para poder sair daquela existência melhor, para poder sair daquela existência, de repente, mais desapegado do ponto de vista material, de repente, sair daquela existência me apegando mais ao espírito e menos à matéria. Né? Cada um sabe o caminho que tem a trilhar, cada um sabe aquilo que está planejando para o seu futuro. Em princípio, pode, portanto, ser considerado como o principal ponto de ensinamento do Cristo. Por isso foi colocado como um dos primeiros no início dessa obra, pois deve ser o objetivo de todos os homens. Apenas ele pode justificar as anormalidades da vida terrena e ajustar-se de conformidade com a justiça de Deus. Né? Então, é através desse princípio da reencarnação, acreditando efetivamente que eu sou o meu próprio autor dos meus atos, dos meus fatos, daquilo que eu estou plantando, eu consigo então entender tudo isso que passa em todo o meu redor e comigo mesmo. Né? E para aqueles que não acreditam, para aqueles que ainda acreditam que essa vida é única, que tudo começa e termina aqui, né? Também ainda entra naquela situação de que talvez não tenham olhos de ver e nem ouvidos de ouvir. Né? Nós talvez tenhamos um pouquinho mais os olhos de ver e ouvidos de ouvir, mas será que colocamos esses ensinamentos no nosso dia a dia? Também não basta eu entender, não basta eu acreditar, se eu não vivenciar efetivamente tudo aquilo pelo qual Cristo nos deixou. No livro Céu e Inferno, ele tem um código penal da vida futura, né? Daquilo que vem nos esperar através da reencarnação. Eu não peguei todos os que estavam, esses artigos, tá? Eu separei apenas alguns que eu achei assim que se encaixaram melhor para a palestra de hoje. A alma, ou espírito, sofre na vida material as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de impureza ou pureza. Né? Tem uma amiga nossa que fala que a dor nada mais é do que o amor sendo chamado de volta ao seu caminho. Né? A partir do momento que eu paro de praticar o amor, vem a dor para me fazer lembrar daquele amor. Seria como o castigo que alguns pais impõem aos filhos rebeldes para lembrá-lo que ele está errando, que ele não está agindo de acordo com a sua educação, de acordo com aquilo que foi programado pelos pais. Então vem o castigo. A dor é algo que nós mesmos provocamos em nós mesmos através da falta de amor no nosso dia a dia. Quando nós nos desviamos do caminho reto, quando nós nos desviamos do caminho de Cristo, do caminho de amor e bondade, vem a dor para nos fazer lembrar que estamos em caminho errado. Conforme vamos errando cada vez mais, essa dor vai aumentando cada vez mais. Quando vamos voltando para o caminho certo, essa dor vem voltando, ela vem diminuindo.
Dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte, em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Aí é que eu começo a entender que o meu lado material de ser, aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, pouco importa para eu estar no céu ou no inferno. Né? Posso ter todos os bens materiais possíveis e inimagináveis e ainda assim estar no inferno. Inferno comigo mesmo. Inferno por não me achar no meu lugar, por não achar um sentido para a minha vida. Assim como posso não ter nada, ter às vezes o suficiente para o nosso dia a dia e estar no céu. Sabendo o meu local, sabendo quais são as minhas tarefas, sabendo qual é o meu papel na humanidade, sabendo aquilo que me espera ao retornar na parte espiritual. Então, céu e inferno nada mais são do que estado de espírito. Né? Aonde eu estou, o que eu trago comigo, o que eu sou, espiritualmente falando. Né? O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então, quando as pessoas falam assim, né? Ah, mas eu não fiz nada de mal para ninguém, mas fez alguma coisa de útil? Ajudou quando poderia? Né? Trouxe o amor, a harmonia quando pôde? Né? Se também assim não o fez, agiu com maldade. Né? Eu posso simplesmente não errar porque eu sou bom, ou eu posso simplesmente não errar por preguiça. Né? A partir do momento que eu não saio da minha casa, eu não vejo ninguém por preguiça, eu não estou errando. Não estou fazendo mal para ninguém, não estou xingando o próximo, e muitas vezes não estou nem pensando ou desejando coisas ruins ao meu vizinho, ao meu irmão, mas também não estou fazendo o bem para ninguém. Por isso que ele fala que a bondade e a maldade, elas são qualidades daquilo que nós possuímos. Né? Eu faço, eu transmito exatamente daquilo que meu coração está cheio. Se está cheio de maldade, eu transmito maldade. Se está cheio de bondade, eu transmito bondade. Né? Nós ainda estamos nesse meio termo, talvez. Ora, transmitindo pensamentos não tão bons, ora, desejando felicidade ao próximo, desejando amor ao próximo. Ainda temos esse conflito interno dentro de nós, entre o bem e o mal. Né? Qual que vence? Aquele que eu alimentar mais. Se eu alimentar mais do lado bom, esse vence. Se eu alimentar mais do lado mal, esse vence. Né? Perceba-se que aqui existem as influências externas, sejam elas espirituais, sejam elas presentes na vida reencarnatória, mas o passo é meu. Né? Eu escolho quem eu deixo se aproximar, ou melhor, eu escolho quem fica do meu lado. Né? Às vezes, se alguém se aproxima de mim, não com tão boas intenções, e eu o repilo com bons pensamentos, com boas atitudes, ele se afasta para procurar alguém que se comprasse. Ao passo que, quando se aproxima alguém com boas intenções, né, cheio de amor, e eu o repilo com maldade, ele vai procurar alguém que também se comprasse com os seus mesmos ideais, com os seus mesmos intuitos. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Né? Mais ou menos aquilo que o Santo Agostinho deixou como lição para todos nós. Né? Deitar ao final do dia e pensar aquilo que eu fiz. Pensar aquilo de mal que eu agi, o mal que eu pratiquei ao meu companheiro, à minha companheira, né? Aquilo que eu trouxe de maldade, os que me rodeiam, e corrigir isso para o dia seguinte. Tentar não praticar. Se errar novamente, pensar novamente o porquê que agi, e assim indo até continuar, até isso se tornar um hábito. E a partir de eu começar a entender essas maldades, esses atos que eu pratico, cessar de vez na nossa vida. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, se-lo-á na seguinte, ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita de uma existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Né?
Nossas reencarnações, elas não começam e terminam, ponto, acabou, começa e termina, ponto, acabou, começa e termina, ponto, acabou. Elas são solidárias, né? Eu vou aprendendo, vou plantando aquilo que eu vou colher, às vezes nessa encarnação, ou na próxima, ou no mundo espiritual, ou daqui 2 ou 3 encarnações, né? Elas são solidárias, é uma vida contínua. É como dormir e acordar, dormir e acordar. Não é o fato de eu dormir hoje e amanhã ser um novo dia, tudo aquilo que eu fiz ontem não terá as consequências na terça-feira. Assim como aquele trabalho que eu terminei ontem, não precisaria executar amanhã. Já está executado, já está findado. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia do mal, ou suavizá-los, ou anulá-los pela prática do bem. Né? Então, alguma vez a gente escuta de que eu cometi erro por determinado tempo e tenho que sofrer esse erro por determinado tempo num grau, por exemplo, ou num planeta, com esse prova e expiação, numa próxima reencarnação. Esse tempo, quem planeja, quem executa, somos nós mesmos. Né? Eu duvido que se você tiver em sofrimento, por exemplo, no mundo espiritual, e pedir de coração ajuda, enxergar na onde errou e pedir ao alto que lhe venham amenizar aquela dor, amenizar aquele sofrimento, algum espírito do bem vai falar: Fábio, espera mais um pouquinho, daqui 2 anos eu volto e daí a gente pode conversar. Ainda não deu o seu tempo de sofrimento. Né? Esse sofrimento, ele pode prolongar à medida que eu vou me martirizando, que eu ainda vou me sacrificando, que eu ainda não consigo me perdoar primeiramente para depois pedir perdão ao alto. E pode ser abreviado. À medida que eu começo a enxergar essas maldades que fiz, começo a excesso de praticá-las e começo a procurar o caminho do bem. Com certeza o castigo diminui, com certeza esse sofrimento diminui. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Né? Depende de cada um de nós. Praticar essa bondade ou continuar errando, continuar naquele caminho que às vezes não é prazeroso, que às vezes nos dá uma satisfação material. Né? Depende de cada um de nós. E por fim, quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo da guarda, um guia, que por eles vela na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, e bem assim, de espreitar-lhes movimentos da alma. Né? Por pior que seja, pior não, vamos dizer assim, por mais atrasado que seja um espírito, por mais maldade que ele pratique, por mais erros que ele cometa, ele, assim como nós, também tem o seu anjo guardião, também tem aqueles que zelam por ti, também tem aqueles que planejam a sua encarnação, que o ajudam nas suas práticas bondosas, que os ajudam nas suas práticas do dia a dia, né? Que lhe inspiram confiança, lhe inspiram os bons pensamentos para poder praticar o seu dia a dia. Assim também como acontece com nós. Talvez não tenhamos coragem, por exemplo, de matar alguém. Mas será que não temos coragem de emanar maus pensamentos para alguém que nos deu uma fechada no trânsito, para aquele chefe que às vezes nos xingou, nos tratou de maneira ríspida? Também são atitudes maldosas, ainda que eu não consiga levar a termo uma barbaridade, né? Mas ainda assim cometo atrocidades no pensamento, ainda cometo atrocidades nas energias que mando para aquelas pessoas que não nos querem bem, ou que nós não queiramos ela bem. Né? Então, todos nós temos esse anjo da guarda, todos nós temos aquele bom espírito que nos traz bom pensamento. Mas o que nós muitas vezes fazemos? Fechamos a porta. Né? Quantas vezes eu já ouvi falar que, por exemplo, para Chico era fácil, ele conseguia entender, ele ouvia Emmanuel, por exemplo,
e conversava com o Emmanuel. O Emmanuel trazia para ele os bons pensamentos e ele aplicava, né? Nós também temos o nosso Emmanuel, nós também temos o nosso anjo guardião, mas será que nós não fechamos a porta? Ah, mas eu não consigo ouvir, não consigo conversar com ele. E as inspirações do nosso dia a dia? Quando a gente comete algo ruim, nós nos desviamos do caminho bom, não vem aquele arrependimento, aquela dorzinha na consciência? Será que essa dorzinha é nossa ou é alguém nos inspirando, falando, tá vendo o que você fez de novo? Errou mais uma vez, né? Se tivesse agido dessa forma, teria sido melhor. Será que é nós ou é esse anjo guardião nos trazendo essas intuições, né? Esses pensamentos que nós ainda assim relevamos, ainda assim deixamos lá fora? Mas, então, se acreditamos tanto nessa vida futura, se sabemos desse planejamento reencarnatório, por que nos preocupamos somente com o agora? Por que nos preocupamos somente em ter e nunca em ser alguém melhor? Em ser alguém que traz algo de bom para o próximo, né? Será que nós estamos ainda pensando como antigamente, onde os judeus, por exemplo, na época de Moisés, pensavam que o cumprimento das leis de Deus era recompensado pelos bens da terra, pela supremacia de suas nações, pelas vitórias sobre os seus inimigos, enquanto as calamidades coletivas e as derrotas eram um castigo da sua desobediência àquelas leis. Então, quantas e quantas guerras foram travadas acreditando que o meu Deus era mais forte que o Deus do vizinho, né? Será que hoje ainda também não travamos essas guerras? Talvez não com machados, né? Talvez não com armas, mas com pensamentos onde somente a doutrina espírita me levará ao sucesso. Somente a doutrina espírita me levará à salvação, entre aspas, né? Somente os espíritas sabem o que nos esperam. Será que as outras religiões também não têm algo de bom? Também não têm um ensinamento? E eles também pensam da mesma forma? Quantas pessoas que saem de uma religião e começam a participar de outra já são renegados naquele meio, entre os amigos, né? Não são formas de travar guerras entre nós mesmos? Talvez não com a mesma barbaridade, mas ainda guerras de pensamentos, guerras de ideologias. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. E é esse mundo que promete aos que respeitam os mandamentos de Deus, e aonde os bons acharão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, e lá que Jesus está em toda a sua glória, para onde retornou ao deixar a terra. E disse, voltando àquela frase, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Né? Então, aquele que de fato quer seguir os seus ensinamentos, consegue entender, consegue ouvir a sua voz. O papel da doutrina espírita em tudo isso, ela veio completar nesse ponto, como em muitos outros pontos, o ensinamento do Cristo, quando os homens já estavam maduros para compreender a verdade, né? Mas e a realeza de Jesus em tudo isso, então, como é o tema também dessa noite? Né? Aonde está? Se a gente procurar. Então, com o Espiritismo, só terminando, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza. Ela é uma realidade material demonstrada pelos fatos. Rei, falando da realeza de Jesus, é aquele que detém o poder absoluto ou grande parcela desse poder, né? Então, dentro desse significado, a realeza propriamente dita em Jesus, ainda que se não acredite na divindade de Jesus, como algumas pessoas, algumas religiões ainda acreditam, é importante lembrar que, assim como um rei, ele passou há 2000 anos atrás, né, ele modificou, inclusive, o nosso calendário. Muitas de suas palestras, de suas parábolas, do seu modo de agir, ainda são estudadas no dia de hoje. Então, ainda que a gente não acredite nessa divindade de Cristo, ele com certeza foi alguém muito importante no nosso planeta, né? Porque nós ainda o estudamos, assim como estudamos alguns outros filósofos, alguns outros reis. Porém, é importante lembrar que não foi pura e simplesmente uma realeza terrestre que ele exercitou aqui, mas sim também uma realeza material e imaterial. Porque se fosse somente material, com certeza já teria sido extinta, né? Nós já não estudaríamos ela passados mais de 2000 anos. A realeza termina com a vida
A realeza moral ainda governa, sobrepondo-se além da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que foi todos os soberanos? Foi, pois, com razão que lhe disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. A verdadeira força de Jesus, a sua verdadeira realeza, vem do seu aspecto moral, conhecedor que era de cada um de nós e de cada um daqueles que estavam ao seu redor naquela época. Esse é o verdadeiro poder de Jesus, é a sua evolução, é a sua bondade, é poder olhar no olho de cada um, olhar no coração de cada um e saber exatamente quais são as nossas aflições, aquilo que nós precisamos, aquilo pelo qual nós estamos passando, e o melhor de tudo e o mais grandioso, ter compaixão de cada um de nós e nos ajudar, desde as pequenas tarefas até as grandes missões que são dadas a alguns. Esse é o verdadeiro reinado de Jesus, saber olhar para cada um e entender o que cada um faz, entender o que cada um precisa e o ajudá-lo. Ele já nos disse lá atrás, onde houver um ou mais presentes em meu nome, ali também estarei, e quem não conseguir carregar ou achar que a sua cruz é muito pesada, peça ajuda e eu o aliviarei. Não carregará por nós. Não nos guiará as pernas, não nos ajudará nos passos, mas nos mostrará o caminho, o que é importante. Basta trilhá-lo. E para finalizar, tem uma passagem de Emmanuel, escrita por Francisco Xavier, que fala em pelo amor. Não se esqueças da riqueza encerrada em teu auxílio no próprio corpo. Reflete no tesouro da fala e ajuda ao próximo com as boas palavras. Recorda o patrimônio das mãos e planta uma árvore amiga ou socorre a esse ou aquele doente, enquanto as horas voam em derredor de tua permanência na terra. Não menosprezes a fortuna dos ouvidos e guarda o ensinamento útil ou dignificante, esquecendo quanto seja ruinoso ou sem proveito no caminho diário. Não esqueça a preciosidade dos olhos, enriquece-te de luz, fixando os quadros do bem. Medita nos dons da inteligência e aprende a raciocinar exclusivamente no melhor, a fazer na obra da elevação. Não é preciso bolsa recheada para atender a verdadeira fraternidade. Não é preciso ter muito para ajudar o próximo. O amor não depende de ouro para servir. Sem qualquer recurso monetário, sem nenhum tostão no bolso, por assim dizer, Jesus transformou a terra, trazendo-nos ensinamentos inolvidáveis, inesquecíveis, cuja grandeza cresce para todos nós, para nós todos no transcurso dos séculos. Pelo amor nascemos, pelo amor nós desenvolvemos, pelo amor lutamos e por ele nos renovamos, através da morte, para renascer de novo, até a perfeição final. Então, pelo amor nós nascemos, ao amor do Pai, pelo amor nós nos desenvolvemos, pelo amor nós lutamos no nosso dia a dia, e por ele nós nos renovamos, através da morte, através da reencarnação, para renascer de novo, até que um dia sejamos perfeitos, como Jesus o é. Essa é a lei. Esse é o nosso único destino. Como vamos trilhar por tudo isso, é o que cabe a cada um de nós. Que vamos chegar lá, vamos. Que vamos ser perfeitos, vamos. Como, quando e por qual caminho nós estamos plantando hoje aquilo que vamos enxergar amanhã. Era isso que eu tinha para passar essa noite. Espero que, de fato, nós saímos daqui um pouquinho melhor. Que cada um possa, como eu disse na prece inicial, buscar aquilo que veio buscar nessa casa. Buscar aquela energia que precisa, aquele pão que precisa do nosso dia a dia. Uma ótima semana a todos e obrigado mais uma vez.